Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos discutir sobre consistência termodinâmica de dados de equilíbrio líquido-vapor, que é um assunto bem importante aqui na nossa disciplina. Nos últimos vídeos, a gente aprendeu a regredir parâmetros dos modelos de Margulis, de Van Laer e de Wilson, utilizando um conjunto de dados experimentais de equilíbrio líquido-vapor. Quando a gente faz esses ajustes, pessoal, é extremamente importante entender que a qualidade dos parâmetros obtidos depende diretamente da qualidade dos dados experimentais utilizados nas regressões. Se a gente utiliza dados que são termodinamicamente inconsistentes, na realidade, por mais que a gente obtenha valores para os parâmetros, pode ser que esses parâmetros eles não queiram dizer nada acerca do real comportamento de equilíbrio líquido-vapor do sistema em questão, porque eles trazem embutidos em si algum erro, tá bom? E aí a gente diminui a confiança nos parâmetros, portanto, não seria adequado utilizá-los em algum cálculo de engenharia. Como é que a gente pode avaliar a qualidade dos dados experimentais, ou seja, a consistência dos dados experimentais, antes de utilizá-los em alguma regressão de parâmetros de modelo? Esse é justamente o assunto da aula de hoje. Teste de consistência é um assunto relativamente extenso, principalmente quando a gente está trabalhando com dados de equilíbrio líquido-vapor de sistemas binários. Existem vários testes disponíveis na literatura e todos eles são provenientes de alguma manipulação matemática na equação de Gibbs do Reino. No nosso caso aqui, a discussão ela não vai ser tão extensa porque nós vamos nos limitar ao teste das áreas e ao teste que está disponível no livro-texto do Smith e Van Ness, tá bom? O teste das áreas, pessoal, que é também chamado de teste integral, ele é um teste bastante difundido e largamente utilizado. Isso porque ele é um teste bastante simples de ser aplicado, como a gente vai ver aqui. A primeira coisa que a gente precisa entender é que da forma como a gente vai trabalhar, esse teste ele seria aplicável para dados isotérmicos de um sistema binário. Qual que é a fundamentação teórica por trás do teste? Se a gente partir aqui da relação de soma para um sistema binário, a gente sabe que GE por RT seria dado por x1 ln gama 1 mais x2 ln gama 2. E aí a gente pode diferenciar os dois lados dessa equação em relação a x1, obtendo esse resultado que eu trago para vocês aqui embaixo. Lembrem-se que o ln do gama 1 e o ln do gama 2, eles são funções de x1 e é exatamente por isso que aparecem esses dois termos aqui na equação de baixo. Se os dados eles forem termodinamicamente consistentes, a soma x1 de ln gama 1 de x1 mais x2 de ln gama 2 de x1 tem que ser igual a zero, como a gente já sabe lá da equação de Gibbs do Reino. E aí a gente ficaria simplesmente com essa expressão de baixo, tá bom? Se a gente separa as variáveis e integra, nós obtemos aqui a equação que é utilizada como base do teste das áreas. Perceba que esse lado esquerdo aqui deu igual a zero, que seria o resultado dessa integral. Como a energia de Gibbs é uma função termodinâmica de estado, o valor dessa integral seria o GE por RT, quando o x1 é igual a 1, menos o GE por RT, quando o x1 é igual a zero. E do nosso estudo anterior de propriedades em excesso, a gente sabe que, de fato, isso aqui vai ser zero e isso aqui vai ser zero nesses dois extremos de composição. Portanto, o teste das áreas ele parte da análise dessa integral. O integrando aqui seria o ln de gama 1 por gama 2, sendo que esses valores de gama aqui seriam obtidos a partir de dados experimentais, tá bom? Quando a gente plota um gráfico dessa função aqui em relação à fração molar do componente 1 na fase líquida, o resultado é parecido com esse que eu trago ilustrado aqui. Se essa integral rigorosamente tem que dar igual a zero, isso significa dizer que quando eu somo essa área 1 com a área 2, lembrem-se que isso aqui é uma área positiva, e isso aqui seria uma área negativa, o resultado final tem que dar zero. Uma outra forma de eu quantificar isso aí seria calculando a razão entre a área menor e a área maior. E aqui a gente coloca um módulo nesse cálculo, porque uma das áreas vai ser negativa, tá bom? Rigorosamente falando, isso aqui teria que ser igual a 1. Mas na prática, quando a gente pega uma tabela de dados experimentais de equilíbrio líquido-vapor, não é tão comum que o valor disso aqui dê exatamente igual a 1. E aí a gente pode categorizar o nível de consistência dos dados com relação a quão próximo de 1 é o valor dessa razão. Portanto, a gente tem que, quando essa razão entre a área menor, que eu estou chamando aqui de A, e a área maior, que eu estou chamando de B, é menor do que 0,6, a gente teria que os dados são classificados aí como inaceitáveis. Portanto, nós temos um indício de que pode haver algum problema de consistência termodinâmica dos dados. Se isso dá maior ou igual que 0,95, a gente teria o que os autores classificam aqui como os dados excelentes, portanto, são dados possivelmente consistentes. Nessa região intermediária de valores aqui, nós teríamos aqui os que os autores chamam de dados marginais, dados razoáveis e bons dados. Agora, essa não é a única forma de a gente categorizar aqui a qualidade, no caso, a consistência dos dados. Existe uma regra heurística que se baseia na aplicação dessa equação. A gente calcula a área acima da curva e a área abaixo,
coloca aqui nessa fórmula. Se o valor der menor do que 2%, a gente tem um indício que os dados são termodinamicamente consistentes. O sistema que nós vamos trabalhar contém dados experimentais de equilíbrio líquido-vapor para o par de etilcetona e N-hexano na temperatura de 65 graus Celsius. Então, nós temos valores de pressão e das duas composições em equilíbrio. Se o nosso objetivo é analisar o valor dessa integral, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui seria extrair valores de gama dos dois componentes ao longo de todo esse domínio de composição da fase líquida. E aí, como é que a gente faz isso? Se os nossos dados estão a baixas pressões, a gente poderia aplicar a lei de Raoult modificada da mesma forma que a gente já trabalhou nos vídeos de Margulis e de Van Lapp. Então aqui eu vou simplesmente trazer o resultado final e aqui a gente observa que nesses extremos de composição a gente não tem condições de calcular o gama do componente 1 e o gama do componente 2, mas não significa que esses gamas seriam iguais a zero, na verdade eles são os gamas em limite de diluição infinito. E por que a gente não tem condições de calcular esses gamas? Exatamente porque a gente tem uma indeterminação matemática que seria uma divisão de zero por zero. Se o nosso integrando seria o ln da razão, vocês concordam comigo que no final das contas seria simplesmente eu subtrair em cada condição de composição o ln de gama 1 menos o ln de gama 2. Nessa última condição e na primeira, a gente não tem condições de calcular, mas agora a gente teria condições de plotar os valores desse ln em relação à fração molar x1. E o resultado dá exatamente esse aqui que eu trago ilustrado para vocês. Percebam que esse gráfico ele não se estende até x1 igual a zero e até x1 igual a 1, exatamente pelo fato de a gente ter colocado os dois traços aqui por conta da indeterminação matemática. Mas a gente pode ainda avaliar a área acima da curva e a área abaixo da curva utilizando esses pontos experimentais. E aqui no caso a gente tem mais de uma opção. A gente poderia aplicar um método de integração numérica para tentar calcular essas áreas, por exemplo, o método dos trapézios ou o método de Simpson, mas no nosso caso nós vamos tentar achar uma função matemática que melhor se adeque aqui ao comportamento dos dados experimentais. No caso, a gente pede para o Excel adicionar uma linha de tendência clicando com o botão direito, e aqui ele vai tentar adicionar uma linha, uma reta para tentar descrever esse comportamento dos dados. No caso aqui, visualmente, a gente vê que isso não é adequado, e aí a gente vai passar para uma função polinomial, no caso de grau 3, tá bom? Porque quando a gente olha para o valor de R2, a gente vê que o ajuste é suficientemente satisfatório, já que isso aqui está próximo de 1. Agora, como é que a gente utiliza essa função ajustada para tentar obter as duas áreas que a gente precisa? E aqui a gente tem algumas discussões importantes a serem feitas. No caso, a área acima e abaixo da curva seriam obtidas pela resolução dessa integral da função y em relação a x. No caso aqui, de uma forma genérica, cada uma das integrais vai partir de um ponto inicial, que eu estou chamando de xi, até um ponto final. Sendo isso aqui a integral de um polinômio, a gente obteria esse resultado que eu trago aqui embaixo, tá bom, pessoal? E aí o grande x da questão se torna: qual que é o ponto inicial da área de cima? Rigorosamente falando, deveria ser o ponto em que x1 é igual a zero, mas nós não utilizamos o ponto em que x1 é igual a zero para ajustar a função polinomial. Na verdade, nós começamos aqui com o ponto de 0,063. E aí, essa área na parte de cima do eixo x ela vai se estender até um determinado ponto que eu estou chamando aqui de interrogação. A área da parte de baixo vai partir dessa interrogação até a última fração molar utilizada no ajuste do polinômio, que seria o ponto de 0,874. Qual que seria esse ponto interrogação? Ou seja, se a gente olhar aqui, seria o ponto em que a função vai ter uma mudança no seu sinal, ou seja, seria a raiz da função polinomial entre esse ponto de x1 igual a 0,443 e o ponto de x1 igual a 0,508. Portanto, a gente não tem isso coberto nas condições experimentais, mas a gente tem condições de achar a raiz desse polinômio, no caso aqui, aplicando o solver. Portanto, essa é a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui. Então, quando a gente insere o valor da função ajustada, que ficaria menos 2,4559 vezes o x ao cubo, mais 4,2744 vezes o x ao quadrado, menos 3,7299 vezes o x, mais 1,0782. A gente obtém o valor de 1,0782 porque, na verdade, o x estaria nessa célula M2 e eu não coloquei nenhum valor inicial. Mas se a gente coloca aqui um chute inicial entre esses dois valores de composição, vamos colocar aqui 0,5, a gente tem condições de pedir para o solver zerar o valor dessa função. Então, a gente vem aqui, dados solver, a gente fornece a função objetivo e a variável que seria utilizada aqui para tentar zerar.
quando a gente clica em resolver, ele achou exatamente o valor da função que a gente precisa, portanto, esse ponto em que ocorre a mudança do sinal do polinômio seria 0,4808, tá bom, pessoal? E aqui sim, a gente tem condições agora de efetuar essa integral de cima e depois a integral de baixo. A gente só precisa inserir a função da integral que nós obtivemos aqui. Então, ficaria menos 2,4559, e aqui eu já vou dividir por 4, tá bom? Vezes o x final da área de cima, que seria isso aqui, elevado à quarta, menos o x inicial elevado à quarta, mais 4,2744 dividido por 3, vezes o x final da área de cima, menos o x inicial, cada um desses x aí elevado ao cubo. E aqui a gente vai colocando, ó, menos 3,7299 dividido por 2, vezes x final elevado ao quadrado, menos x inicial elevado ao quadrado. E, por fim, 1,0782 vezes o x final menos o x inicial. Aqui os dois, obviamente, elevados a 1. E aqui a gente obtém que o valor dessa integral, partindo desse ponto até o ponto aqui, que seria 0,4808, seria 0,152. Como é que a gente faz para a área de baixo? É a mesma coisa, sendo que o nosso x inicial agora seria esse, e o x final seria 0,874. E aqui eu vou até aproveitar a fórmula, tá bom? E vou simplesmente trocar aqui pelo x final e aqui pelo x inicial em todos os termos que aparecem dentro da integral. A gente obtém aí o valor de menos 0,102. Então, aplicando aqui o critério do Jackson, a gente teria que calcular aí a menor área em módulo dividido pela maior área em módulo. Então, ficaria ABS dividido por isso aqui. Daria 0,672, ou seja, a gente está na região aqui de dados marginais. Quando a gente aplica a regra heurística, a gente está interessado aqui na área em cima em módulo e na área embaixo em módulo. Então, como a área de cima é positiva, o módulo dá o próprio valor. Então, menos o módulo da área de baixo, dividido pela soma da área de cima, mais a área de baixo módulo. Jogando aqui na escala percentual, a gente obtém 19,63%, que é consideravelmente superior aos 2% aqui, que são considerados aceitáveis, tá bom? Ou seja, a gente tem um indício aqui de que os dados podem ter algum problema de consistência. Agora, a gente consegue bater o martelo e afirmar categoricamente que os dados são inconsistentes? Não, porque, por exemplo, como a gente viu, o nosso teste das áreas ele tem algumas limitações. A gente deveria ter avaliado a integral de cima do ponto em que x1 igual a 0 até esse ponto aqui e a integral de baixo desse ponto até o ponto final, em que x1 igual a 1. Agora, por que a gente não fez isso? Porque a gente não poderia extrapolar esse polinômio. Na verdade, poderia, mas a gente não teria nenhuma garantia de que seria uma extrapolação segura jogando aqui para os dois lados, ou seja, a gente estaria colocando uma incerteza a mais do nosso teste das áreas. Ainda assim, pessoal, é importante ressaltar que o próprio teste das áreas, mesmo que a gente tivesse aqui a integral ao longo de todo o domínio de composição, seria prudente a gente aplicar ele em conjunto com outro teste, que seria o caso aqui, o teste do Smith-Van Ness, que eu vou apresentar para vocês, tá bom? Todo teste de consistência, na verdade, ele tem limitações, e aqui, por uma questão de simplicidade, na nossa disciplina, a gente vai dizer que os dados são consistentes se eles passarem nos dois testes, e os dados seriam inconsistentes se eles reprovarem nos dois testes. Só a título de ilustração, se o problema aqui estivesse na temperatura de equilíbrio, na verdade, isso teria passado despercebido no nosso teste. Ou mesmo erros na pressão aqui também teriam passado despercebidos, porque a gente está analisando a razão γ1 por γ2. E aqui a gente lembra que se a gente aplicou a lei de Hall modificada, né, que seria o y1π dividido por x1π1 sat, no caso aqui a gente está falando do gama do componente 1, quando a gente divide isso aqui pelo gama do componente 2, na verdade vocês conseguem visualizar que a gente cancela aqui o efeito da pressão. Mas isso eu estou falando só a título de ilustração, como eu coloquei para vocês, se os nossos dados aqui na disciplina passarem nos dois testes, a gente sempre vai considerar que eles são consistentes, ou se eles reprovarem nos dois testes, a gente vai sempre considerar que eles são inconsistentes, tá bom? No teste do Van Ness, a primeira coisa que a gente tem que fazer, pessoal, é regredir parâmetros para o modelo termodinâmico, utilizando um conjunto de dados que a gente quer testar. No caso aqui, por uma questão de simplicidade, a gente vai trabalhar com o modelo de Margulis de 2 parâmetros. Então, no que se baseia esse teste?
Inicialmente, a gente aplica a relação de soma para os dados experimentais, então a gente vai utilizar essa notação de asterisco quando a gente estiver trabalhando com a equação aplicada aos dados experimentais, e a gente sabe que o GE por RT seria o x1 ln gama 1 mais o x2 ln gama 2. E aí, se a gente diferencia os dois lados dessa equação em relação a x1, a gente obtém exatamente esse resultado aqui, que é o mesmo que a gente obteve lá no teste das áreas. A gente pode agrupar o ln do gama 1 e o ln do gama 2 nesse ln de razão de gamas, como vocês veem aqui embaixo. E aqui esse último termo do x1 dln gama 1 dx1 e o x2 dln gama 2 dx1, a gente deixa agrupados aqui no final do equacionamento, mas a gente não vai cancelar esses termos ainda, embora a gente saiba que se os dados forem inconsistentes, isso aqui tem que ser igual a zero. Nós vamos levar eles aqui adiante no nosso equacionamento matemático. Aplicando aqui a mesma relação de soma, agora utilizando os dados que foram calculados pelo modelo ajustado inicialmente, a gente teria o GE por RT como sendo o x1 ln de gama 1 calculado, mais o x2 ln de gama 2 calculado, e isso aqui também seria calculado. Quando a gente diferencia os dois lados em relação a x1, é exatamente o mesmo resultado do slide anterior. E aí a gente poderia agrupar os termos de ln de gama dessa forma, e nós temos, por fim, esse termo aqui que é bem peculiar. Agora, os dados que são gerados pelo modelo, eles com certeza são termodinamicamente consistentes, porque o próprio modelo ele já é consistente com a equação de Gibbs do Reino. E aí a gente sabe que, com certeza, para os dados modelados, isso aqui seria igual a zero. Então, no final das contas, a gente fica com duas equações. Essa primeira para os dados experimentais e a segunda para os dados calculados pelos modelos, tá bom? No caso, a gente pode fazer a equação 2 menos a equação 1 e ir agrupando aqui os termos equivalentes lado a lado. No caso aqui, o termo de dGE por RT dx1 e aqui o termo das diferenças dos ln de razão de gama. Vocês concordam comigo que aqui eu tenho uma diferença de duas derivadas? Então, a gente poderia agrupar isso aí em uma derivada só. Então, a gente teria o d em relação a x1, do GE por RT modelado, menos o GE por RT aqui experimental. E aí a gente pode chamar essa diferença de um delta em GE por RT, da forma como eu apresento para vocês aqui embaixo. Aqui é a mesma forma. Essa diferença aqui a gente está chamando de um delta no ln de gama 1 por gama 2. Se o ajuste do modelo que a gente aplica inicialmente for feito de tal forma que esses delta de GE por RT sejam valores próximos de zero, ou seja, se eles estiverem distribuídos próximos de zero, a gente teria que o próprio valor desse D delta GE por RT em relação a x1 seria igual a zero. E aí a gente consegue simplificar a nossa equação, porque no final das contas isso aqui seria cancelado. Aqui sim a gente chega na equação que a gente vai utilizar para trabalhar no teste. No final das contas, a nossa preocupação é simplesmente em calcular o ln de gama 1 por gama 2 do modelo, menos o ln de gama 1 por gama 2 dos dados experimentais, ou seja, a gente está calculando esses resíduos. Se esses resíduos aqui forem valores próximos de zero, significa que, no final das contas, esse termo para os dados experimentais seriam valores próximos de zero, ou seja, eles estariam aí de acordo com a equação de Gibbs do Reino. Agora, próximo de zero quanto? A gente vai adotar aqui como tolerância quando a gente tira uma média de todos esses resíduos aqui, considerando a nossa tabela de dados experimentais, que se isso for menor do que 0,03, a gente vai considerar que os dados passaram no teste e, portanto, são considerados consistentes. Até o valor de 0,1 aí, nesse resíduo médio, a gente vai considerar que é aceitável, mas passou de 0,1, a gente pode considerar que os dados são inconsistentes, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente faz aqui, pessoal, é descobrir quais são os valores dos parâmetros de Margulis que melhor descrevem esse conjunto de dados. E aqui eu obtive os valores utilizando a regressão linear do Excel. Então, uma vez que a gente tem os valores de A12 e de A21, nós temos condições de gerar dados calculados pelo modelo para essas propriedades da fase líquida ao longo de todo o intervalo de composição. Então, qual que é o nosso objetivo aqui no final das contas? Seria analisar o delta nesse ln de gama 1 por gama 2, que seria simplesmente o ln calculado
pelo modelo menos o ln calculado pelos dados experimentais. Mas antes a gente precisa analisar o delta de GE por RT, porque se esses valores aqui estiverem próximos de zero, aí sim a gente consegue validar o nosso desenvolvimento matemático que eu mostrei para vocês nos slides. Então, quem que seria o GE por RT sem um asterisco? Seria simplesmente a gente colocar aqui os dados modelados, que eu vou repetir aqui nessa parte final para organizar um pouco mais o teste. E aqui, nesse caso, nós teríamos os dados obtidos a partir dos valores experimentais. Portanto, quando a gente calcula os deltas, a gente teria o modelado menos o experimental. E aí a gente vê que, de fato, esses valores estão distribuídos aqui ao redor de zero, tá bom? O que valida a nossa passagem, portanto, nos deixa calcular aqui os valores dos resíduos em ln de gama 1 por gama 2. Daqui a pouco eu mostro para vocês graficamente que isso aqui, de fato, está distribuído ao redor de zero. Então, o ln de gama 1 por gama 2 sem um asterisco seriam os dados modelados, portanto, a gente teria aqui esses valores que eu apresento para vocês, e o ln de gama 1 por gama 2 com um asterisco seria obtido a partir dos valores experimentais. A gente não consegue calcular aqui no primeiro e no último ponto, portanto, a gente não tem condições de calcular esse delta também nessas condições extremas de composição. Mas na região intermediária aqui, a gente faria o modelado menos o experimental. Quando a gente arrasta aqui em todas as condições de composição, a gente está em condições de julgar agora se os dados são consistentes ou não. A gente aplica aqui o módulo desses resíduos, e aí quando a gente tira uma média, a gente vê que o valor deu 0,152. O limite máximo que seria tolerado por nós seria de 0,1, mas idealmente o valor médio desses resíduos teria que estar abaixo de 0,03, para a gente considerar que os dados são consistentes. Quando a gente olha aqui o gráfico de GE por RT, no caso o resíduo, a gente vê que de fato eles estão próximos de zero, portanto a gente teria que os D de delta de GE por RT dx1 também estariam próximos de zero, que valida aquela nossa passagem que eu mostrei para vocês anteriormente. No caso aqui, pessoal, como os dados experimentais desse sistema foram reprovados no teste das áreas e no teste do Smith-Van Ness, a gente considera que eles são inconsistentes. Se eles tivessem passado nos dois testes, nós consideraríamos aqui para os fins dessa disciplina que eles são dados consistentes, tá bom? Esse é um exercício bem importante, então qualquer dúvida que vocês tenham ficado, tanto no teste das áreas quanto nesse último teste que eu acabei de fazer, por favor, não deixe de me procurar. Um abraço e até o próximo vídeo.